pessoal, este é o Ministério Fiel, eu sou a Rita. Eu sou o George. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Vocábulos de Deus, do J.I. Packer. Gente, esse livro, Vocábulos de Deus, vai falar sobre palavras, né? A ideia tem a ver com palavras que são muito importantes para o nosso entendimento de Deus e até mais, o nosso relacionamento com o nosso Deus. E isso se dá por meio de sua palavra. Todas as palavras contidas aqui são palavras bíblicas. Este livro ele pega palavras-chave, na verdade são exatamente 17 palavras-chave da Bíblia. Uma para cada capítulo. E o Packer ele vai fazer um estudo a respeito de cada uma dessas palavras. O Packer ele começa esses estudos sempre falando o que essa palavra significa na Bíblia. Às vezes ela possui mais de um significado e ela traz as discussões acerca dessa palavra. E logo depois ele faz as aplicações acerca dessa palavra, o que o entendimento desta palavra deve causar em nossas vidas. Por exemplo, eu achei bem legal quando ele fala a respeito de eleição. E uma das partes práticas de você entender a eleição é louvar e adorar a Deus por entender que você é um filho eleito dele e amado por ele. Uma coisa interessante também sobre o livro é que nessa capa nós temos aqui os termos, né, que são correspondentes aos capítulos, às palavras que serão trabalhadas. E apesar desse livro não ser um livro técnico, ele não se propõe a ser uma teologia sistemática, assim, longe disso, mas ele tem uma certa estrutura que as palavras vão se conectando. Existe uma linha lógica entre um capítulo e outro, entre uma palavra e outra, e você consegue caminhar com o Packer, né, no desenvolvimento aqui das palavras que ele se propõe. Isso é interessante porque você pode pegar este livro e se ater a uma palavra que você tem mais dificuldade, pegar uma palavra e tirar aquele estudo todo e dar em alguma EBD, alguma aula de escola dominical, mas ao mesmo tempo você pode pegar ele e ler de capa a capa, porque ele é um livro conciso. Os capítulos, eles estão interligados. Eu achei bem bacana que perto do final, ele termina o capítulo perguntando: você continua comigo? Você está me acompanhando? O Packer, ele tem uma linguagem muito gostosa e ele realmente está conversando com você durante todo o livro. Ele procura deixar o conhecimento bem acessível mesmo, né? E a importância de estudos como esse é que às vezes a gente está acostumado com um entendimento de uma palavra, mas às vezes o entendimento que nós temos não se aplica a todas as ocasiões que essa palavra é usada. Por exemplo, se você fala sobre santidade, santidade não significa a mesma coisa, por exemplo, em relação a nós e em relação a Deus. Existem especificações nisso. Quando a Bíblia fala sobre mundo, é outro tipo de palavra que ora é usada de uma forma, ora é usada de outra. Eu mesmo, como eu nasci na igreja, muitas palavras eram comuns, sempre foram muito comuns para mim, como justificação, eleição, regeneração, comunhão, mas nem todas essas palavras, ao ler este livro, eu percebi que realmente eu entendia corretamente o significado delas, ou entendia todos os significados contidos nessas palavras. E outra coisa importante também de estudos como esse é que às vezes a pessoa está chegando na igreja, ela se converte, né? E ela começa a frequentar ambientes religiosos, onde as pessoas, às vezes nem por maldade, às vezes nem por algum problema mesmo, mas já estão habituadas a falar sobre conceitos teológicos e evangélicos que aqueles que estão chegando agora definitivamente não conhecem. Quando fala sobre revelação, a pessoa fica tentando pensar, será que ela está falando de quê? Será que ela ouviu a voz de Deus, né? Alguns têm um entendimento de revelação assim? Ou será que ela está falando da Bíblia? Ou então quando fala assim sobre graça, o que significa graça? É uma palavra um tanto comum que aquele que é de fora pode não entender o uso, né, de maneira bem específica no contexto evangélico. Pelo fato do livro não ter uma linguagem complicada, dá para essas pessoas que estão chegando na igreja pegarem ele para ler, ou aquelas pessoas que assim como eu já nasceram na igreja, mas têm algumas dificuldades ou gostariam de aprender um pouco mais, ou se beneficiar com o estudo dessas palavras que falam a respeito do nosso evangelho, que falam a respeito do evangelho de Cristo Jesus. E é interessante que o Packer procurou fazer uma seleção bem cuidadosa de quais seriam as palavras importantes que mereciam essa dedicação. E por ele ser um teólogo que já estudou bastante, né, que já tem uma longa carreira como estudante, como acadêmico de teologia, acaba sendo uma boa referência também para aquele que precisa de um material, digamos assim, para ajudar no ensino na igreja. Ou então quando você estiver estudando uma passagem bíblica, você estiver preparando um sermão e tiver aquela palavrinha ali e você tá ali preocupado
qual a melhor forma de explicar para sua igreja o que aquela palavra significa ou como aplicar aquilo, o Parker é uma ótima opção para você consultar dentre os seus materiais. Verdade. E essa capa também tá muito linda. Eu achei muito legal a capa. Achei bem bonita, assim. Olha aí, além de útil, é bonito. É bonito. E essa é uma reedição, pessoal. Esse livro já foi lançado já há muito tempo e a editora Fiel está lançando novamente aí com uma nova diagramação, uma nova capa, um trabalho aí muito caprichado. Com as folhinhas amarelas, um espaço bom entre os parágrafos. Um material realmente muito bom. Então é isso, pessoal. Se você quer adquirir este livro, o link vai estar aqui embaixo. E você pode comprar online no site da editora Fiel, mas também você pode ver alguma livraria, se você tem a preferência de ver o livro de perto, você quer comprar, ver uma livraria próxima à sua cidade, tem um link aqui onde a gente tem um endereço mais ou menos dos distribuidores, né? As livrarias espalhadas pelo Brasil que distribuem Editora Fiel. E se você gostou deste vídeo, dê o seu like, comente aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e não se esqueça de apertar o sininho. E se você quiser ver mais sobre cristianismo e leitura, você pode também conhecer o nosso canal, né? Eu, juntamente com a Rita, falamos lá no Geolê. Que já tá aparecendo É o aqui link embaixo. aqui. E é isso, gente. Até mais.